Muito bem, pessoal. Vamos agora ao estudo do Estatuto dos Servidores, aqui do município de Carazinho. Vamos destacar os principais pontos do Estatuto, aqueles que a banca tem cobrado nos concursos que ela faz em outro município. Vamos tentar antecipar aqui as questões que vão aparecer na prova do nosso concurso para o município de Carazinho. Pessoal, o Estatuto dos Servidores é onde estão os direitos que tu que está me assistindo, que vai passar nesse concurso, vai ter como servidor do município de Carazinho. Então é bem interessante o nosso conteúdo. Vamos ver então quais são os direitos dos servidores municipais. O artigo 2º ele apresenta quem é servidor. E essa informação é importante porque servidor é quem ocupa cargo público. Não é servidor quem ocupa um emprego público. Quem ocupa um emprego público vai ser regido pela CLT. Ocupante de cargo público, então. E o cargo público ele pode ser efetivo, que é esse cargo que tu vai conquistar passando no concurso público, ou ele pode ser em comissão. O cargo em comissão é o CC, de livre nomeação e livre exoneração. Ambos são considerados servidores. Ambos são servidores, tanto o efetivo quanto o CC, o cargo em comissão. Bom, e aí nós temos no artigo 3º as características do cargo público, que eu já resumi nesse quadro, porque aqui estão as possíveis pegadinhas que a banca pode formular com base no artigo 3º. Porque no artigo 3º diz que o cargo é criado em lei, ou seja, não pode ser criado por um decreto. Tem que ter uma lei. O prefeito que criar novos cargos na prefeitura, ele vai encaminhar um projeto de lei para a Câmara, e só se os vereadores aprovarem que aqueles cargos serão criados. Em número certo, com uma quantidade certa pré-definida. Denominação própria, cada cargo tem o seu nome, como esse para o qual tu te inscreveu. E é remunerado pelos cofres do município e é um conjunto de atribuições e responsabilidades que são dadas a um servidor que vai assumir e desempenhá-las. O artigo 4º, ele fala sobre a investidura em cargo público. A investidura em cargo, em regra, é por concurso público. Claro, por isso que a gente está aqui estudando. Mas tem gente que entra sem concurso, não para cargo efetivo, para o cargo em comissão. E é interessante que a lei do município de Carazinho diz que no máximo 10%, então, dos cargos no município podem ser cargos em comissão. Como assim? Se existir na prefeitura 500 cargos, no máximo 50 pode ser em comissão. Se existir na prefeitura 1000 cargos, no máximo 100 pode ser CC. Claro, para evitar que tenha mais CC do que concursado, que seria um absurdo. Então essa que é a ideia do artigo 4º. Bom, pessoal, a investidura para o magistério, professores do município, somente por concurso de provas e títulos. Porque o concurso ele pode ser só de provas ou ele pode ser de provas e títulos. Para os cargos em geral, ele pode ser só de provas ou provas e títulos. Quando for para o magistério, aí tem que ser de provas e títulos. E o cargo em comissão, que a gente viu, é exceção, que não precisa de concurso, que é de livre nomeação, mas também livre exoneração. O CC, a qualquer momento, pode ser mandado embora. Ele não tem estabilidade como concursado após o seu estágio probatório. O artigo 5º fala da função gratificada. O que é a função gratificada? Quando tu assumir o cargo, tu é concursado, tu pode ser convidado para assumir uma função de direção, chefia ou assessoramento. E se tu assume uma dessas funções, tu vai receber um acréscimo enquanto estiver na função. Além do valor do teu cargo normal, tu recebe mais a função gratificada. Só tem direito à função gratificada quem é concursado. Então as FGs do município só podem ser dadas para servidores de carreira, servidores concursados. O artigo 6º prevê que é proibido cometer ao servidor atribuições diversas das do seu cargo, exceto aqueles casos de direção, chefia ou assessoramento ou as comissões legais. Então, em regra, não pode desviar o servidor de função, a não ser que tu dê uma função gratificada para ele e aí ele vai receber enquanto estiver nessa função adicional. Muito bem, pessoal, concluímos a primeira parte, bem introdutória, e agora a gente vai falar no título 3 sobre provimento e vacância de cargos públicos. O que é provimento, o que é vacância? Provimento é o que tu está buscando.
Sim, tu quer entrar no município, tu quer entrar num cargo do município. E é isso que é provimento. Tem um cargo e alguém é colocado nele. Isso é provimento. A principal forma de provimento é claro que é a nomeação. Tu faz o concurso, tu passa, tu vai ser nomeado no cargo. Mas tem outras formas de provimento. Depois que tu já entrou num cargo, pode ser que por algum motivo tu mude de cargo, tu volte para o cargo que tu ocupava antes. E aí nós temos as formas de provimento derivado aqui. Recondução, readaptação, reversão. Não te preocupe, eu vou explicar cada uma delas na sequência. E tem os requisitos também no artigo 7º. Quais são os requisitos para ingressar no serviço público municipal? Primeiro, tem que ser brasileiro. Vejam que o brasileiro, conforme a Constituição Federal, ele pode ser nato ou naturalizado. E aqui para o município de Carazinho não faz diferença. E se a banca afirmar na prova que tem que ser brasileiro nato para fazer o concurso, está errado. Porque o brasileiro nato e o naturalizado podem ocupar cargos aqui no município de Carazinho. Idade mínima de 18 anos, quitação militar e eleitoral, boa saúde física e mental e atender às condições prescritas em lei para o cargo. Esses então que são os requisitos. Bom, eu comparei já no nosso material as formas de provimento com as formas de vacância. Por quê? A banca ela pode fazer uma questão misturando, confundindo as formas de provimento, que são as formas de entrar no cargo, com as formas de vacância, que é o contrário, que são as formas de sair do cargo. E quando ela fizer isso, tu vai perceber que a readaptação, a recondução e a promoção estão nas duas listas. E por que isso acontece? Porque na recondução, na readaptação e na promoção, tu está num cargo e tu vai para outro. E se tu está num cargo e vai para outro, tu vai trocar de cargo. Isso mesmo. E se tu mudar de cargo, tu sai de vacância, entra em outro provimento. Então tem 3 delas que são ao mesmo tempo provimento e vacância. As outras ou são só provimento ou são só vacância. Concurso público, regras sobre o concurso público. Pessoal, geralmente elas não caem em prova. Quando a banca cobra, e ela cobrou esse ano num outro concurso, ela cobra o período de validade do concurso. O concurso público, ele tem um período de validade de 2 anos e pode ser prorrogado uma vez por igual período, por mais 2 anos. Então o concurso público você faz, vai valer por 2 anos, terminou os 2 anos, se eles ainda não te chamaram, se a prefeitura prorroga por mais 2, durante esses 4 anos tu pode ser chamado para assumir o cargo. A nomeação ela pode ser em comissão ou em caráter efetivo. A nomeação em comissão é o CC. E em caráter efetivo, é tu que está me assistindo, que vai passar no concurso, vai ser nomeado em caráter efetivo, certamente. Muito bem, pessoal, depois nós temos a posse e o exercício. Posse e o exercício. Tu vai ser nomeado, tu é chamado para assumir o cargo, e tu tem um prazo para tomar posse, que é quando tu vai dizer, eu que passei no concurso, eu quero assumir esse cargo. Sim, porque pode ser que tu não queira mais, pode ser que tu tenha feito outro concurso, tu tenha abrido um negócio, ficou rico, não quer mais ser servidor. Pode acontecer. E aí, quando eles te chamam, tu pode não assumir, claro. Qual é o prazo que tu tem para manifestar que tu quer assumir o cargo, que tu aceita o cargo? Esse prazo muda de um município para o outro, cuidado. Aqui em Carazinho, o prazo ele é de 30 dias e tu pode prorrogar por mais 10 dias, como eu coloquei no quadrinho, como está aqui no parágrafo 1º do artigo 14. Aí depois que tu assina o termo de posse, dizendo que tu aceita o cargo, claro que para isso tu vai comprovar que tu preenche os requisitos, tu tem um prazo ainda para começar a trabalhar. Claro, tu vai organizar a tua vida. E este prazo de exercício está no artigo 15, eu também fiz um quadrinho, prazo de 5 dias. Então voltamos ao nosso mapinha mental ali, olha só, como é que vai funcionar então? Passou no concurso, tu vai ser nomeado quando o município quiser convocar, tem esse prazo para comparecer, 30 dias prorrogável por mais 10, assinou o termo de posse, aí tu tem ainda 5 dias para entrar em exercício. Eles vão te apresentar a tua chefia, vão dizer com quem tu vai trabalhar, e tu vai combinar, chefe, começo amanhã, começo depois de amanhã, começo daqui a 5 dias, no máximo 5 dias, certo? Muito bem. Bom, aí nós temos algumas regrinhas sobre a posse e o exercício. E se o servidor perder esses prazos, é tornado sem efeito o ato de nomeação. Então, não tomou posse naquele período de 30, prorrogável por mais 10, ou não entrou em exercício em 5 dias, perdeu então, né? Perdeu o cargo, eles vão chamar o próximo do concurso. Bom, na reintegração, na reversão e no aproveitamento, não tem posse.
Então, o prazo é contado da publicação do ato. Quer dizer, no momento que for publicada a reintegração, a reversão e o aproveitamento, o servidor tem 5 dias para entrar em exercício. Ele não vai tomar posse de novo, porque quem é reintegrado, quem reverte ou quem é aproveitado, já tomou posse quando foi nomeado. E nesses casos, não tem nova posse. Tem só um prazo de 5 dias. Nesses 3 tem um prazo de 5 dias. E tem outros 3 que nem tem prazo. A promoção, a readaptação e a recondução são situações que o servidor vai mudar de cargo. Ele está num cargo e vai passar para outro. E ele não para de trabalhar, não tem prazo. Não para de trabalhar. Hoje está num cargo, amanhã vai estar em outro. E a gente vai ver o que é a readaptação e a recondução e vai entender melhor isso logo na sequência. Bom, pessoal, depois tem algumas regrinhas que não aparecem muito em prova. O artigo 19 ele vai dizer ali que o servidor ele tem que dar uma garantia quando assume o cargo, quando a lei exija isso. Não te preocupa, tu que está me assistindo, o teu cargo não exige isso. Agora, de repente, lá um secretário da Fazenda do município vai ter que dar essa garantia. E essa garantia, por ter muito dinheiro público em mãos, ela pode ser dada por ele em depósito em dinheiro, garantia hipotecária, título de dívida pública ou seguro fidelidade funcional. Estágio probatório. Pessoal, o estágio probatório é o período de 3 anos que tu vai ficar trabalhando, depois que tu assume o cargo, para demonstrar para o município que tu é um bom servidor. E aí tu trabalha os 3 anos, é aprovado no probatório, tu é estável. E aí depois que tu é estável, é muito difícil que tu venha perder o cargo. No artigo 20 estão listados 6 elementos que vão ser verificados no teu estágio probatório. E com base neles, tendo um bom desempenho, tu vai se tornar estável. O servidor que for reprovado no probatório, ele pode, dentro do prazo de 10 dias, ainda sempre oferecer defesa. Ele sempre vai oferecer defesa dos pareceres no prazo de 10 dias. E o prefeito pode exonerar o servidor que não passou no probatório, ou confirmar ele no cargo, situação que ele se torna estável. É interessante que quando o servidor não passa no probatório, ele não é demitido, ele é exonerado. Por quê? Demissão é a aplicação de uma penalidade de perda do cargo. Não é o caso. Não, ele não está sendo punido, ele só não foi bom o suficiente. E quem não foi bom o suficiente não vai ser demitido, vai ser exonerado. Demitido, como a gente vai ver depois, é quem faz besteira, quem comete falta disciplinar e é punido com a perda do cargo, como a gente vai ver depois. O artigo 22, ele traz situações que vão interromper o teu probatório. O teu probatório para, claro, porque durante 3 anos tu vai trabalhar e demonstrar que tu é um bom servidor, tu vai ser avaliado. Agora, se durante esse tempo tu assume uma função de confiança que é estranha a atribuições do teu cargo, ou tu ocupa um cargo de confiança, um CC, ou uma função de agente político, assume lá como secretário municipal, ou mandato eletivo, que não há compatibilidade de horário, tu é eleito aí deputado, prefeito do município, em todo esse caso vai parar o teu probatório e quando tu voltar, vai continuar sendo avaliado. Bom, pessoal, vamos ver agora então as formas de provimento, além da nomeação, que a gente já comentou. Pois temos a recondução. A recondução é uma situação que o servidor já estável pode voltar para o cargo que ele ocupava antes. Mas por que eu vou voltar para o cargo anterior, professor? Bom, tem 2 situações que isso pode acontecer. Primeira situação, inabilitação em estágio probatório de outro cargo. Como assim? Tu que está me assistindo já é servidor e é um ótimo servidor em Carazinho. Sim, tu já é estável num cargo A. Tu faz o concurso para um cargo melhor e tu passa nele, um cargo B. Só que tu não te adapta a atribuições desse cargo e tu é reprovado no probatório. Tu já era servidor estável antes, tu só mudou de cargo. Nesse caso, se tu foi reprovado no segundo cargo, tu pode voltar para o cargo que tu ocupava antes. Isso é a recondução. Segunda hipótese, reintegração anterior ocupante. Como assim? Tu está ocupando um cargo A de novo e tu passa para um cargo B, tu é promovido para o cargo B, por exemplo. Aí o anterior ocupante, que tinha sido injustamente demitido, ele entra com processo na justiça, ele comprova que foi injusta e o juiz manda ele ser reintegrado. O município reintegra ele. E quando ele volta, tu tem que sair. Porque sempre que o servidor é reintegrado, ele volta para o mesmo cargo que ele ocupava. E quem estiver lá tem que sair para ele voltar. Se tu tá lá e tu ocupava um cargo antes, tu pode também voltar para o cargo anterior. É isso que é a recondução. É o retorno do estável a um cargo que ele já ocupou antes, ou porque ele não passou no probatório de outro cargo, ou porque o anterior ocupante do cargo atual dele é reintegrado, certo? Muito bem.
Depois tem a readaptação, que é uma coisa muito simples. A readaptação é quando o servidor ele sofre um problema na sua capacidade física ou mental e ele não tem mais condições de saúde de continuar trabalhando no mesmo cargo. Mas ele não é um inválido, ele só não consegue mais fazer as funções daquele cargo. Eles vão achar na prefeitura um outro cargo compatível com o estado de saúde e vão colocar esse servidor nesse outro cargo. E é isso que é a readaptação. É uma mudança de cargo em razão de uma limitação na capacidade física ou mental do servidor. Vai ser sempre num cargo de vencimento igual ou inferior, e se for inferior, o servidor continua ganhando a mesma coisa. Então, na readaptação, o servidor não vai sofrer um prejuízo financeiro. Reversão, retorno do aposentado. O servidor que foi aposentado por invalidez, porque ele estava num estado de saúde tão grave que não tinha nenhum cargo que ele pudesse desempenhar. Então, eles não conseguiram readaptar o servidor e aposentaram ele por invalidez. Mas depois de um tempo, ele recuperou a capacidade, recuperou a sua saúde. Ele pode voltar. E quando aquele que se aposentou por invalidez volta, ele vai reverter. Ele vai reverter, então, a reversão que pode ser a pedido ou de ofício e depende sempre da existência de vaga. Ele só vai voltar se tiver vaga. Não pode voltar depois dos 70 anos de idade, então só antes dos 60 anos de idade que pode reverter. E depois nós temos a reintegração, que eu acabei já comentando antes ao explicar a recondução. Reintegração é o retorno do demitido. O servidor trabalhava numa boa, foram lá e demitiram ele, injustamente. Ele entrou com processo. Ele comprovou nesse processo judicial que foi injusta a demissão, ele ganha o direito de voltar para o cargo. E o retorno do demitido se chama reintegração. Ele volta para o mesmo cargo que ele ocupava e ele é ressarcido de tudo que ele deixou de receber nesse tempo que ele teve fora. Claro, esse tempo que ele teve fora, então, ele ficou sem receber remuneração, ele vai receber tudo como se tivesse trabalhado normalmente. E o que acontece com quem estiver no cargo dele? Quem está ocupando o cargo que era dele vai ter que sair. E esse pode ser reconduzido, como a gente viu antes, ou pode ser aproveitado em outro cargo parecido, ou pode ser colocado em disponibilidade, que é uma situação que ele vai ficar em casa sem trabalhar, com uma remuneração proporcional, até que surja um cargo para ele ser aproveitado. E esse que tem que sair do cargo porque o outro voltou, esse aqui não tem direito à indenização. Quem vai ser indenizado é o outro que deixou o cargo injustamente e voltou. Esse aqui não é indenizado. Bom, e aí nós temos a disponibilidade e o aproveitamento. O que é disponibilidade? Bom, depois que tu é estável, depois que tu já passou no probatório, tu não pode ser mandado embora, nem que teu cargo não seja mais necessário. Se a prefeitura entender que teu cargo é desnecessário e resolver extinguir o teu cargo, ela até pode extinguir o teu cargo, mas tu não vai para a rua. Tu não vai ser exonerado ou demitido por isso. Não, tu vai ser colocado em disponibilidade. Eles vão dizer, meu amigo, minha amiga, não precisamos de você no momento. Vai para casa e fica esperando. Assim que tiver um cargo, a gente te chama para voltar. Enquanto tu está em casa, tu está em disponibilidade remunerada, que de acordo com o artigo 41 da Constituição Federal, ela vai ser proporcional ao teu tempo de serviço. E aí, quando aparece um cargo parecido com o teu para tu voltar à atividade, tu vai ser aproveitado nesse cargo. Então, o aproveitamento é quando o servidor que ficou sem cargo, que estava em disponibilidade, é chamado para voltar num cargo equivalente ao que ele era titular. Nesse momento do aproveitamento, quando surge um cargo e tem mais de um servidor em disponibilidade, tem preferência, vai voltar primeiro o que está mais tempo em casa, o que está mais tempo em disponibilidade. Em caso de empate, se tiver dois servidores que estão ao mesmo tempo em casa, volta dentre eles o que tiver mais tempo de serviço público municipal. O que é servidor municipal há mais tempo vai ter preferência nesse caso. Bom, e quando tu está em casa sem trabalhar há mais de um ano, há mais de 12 meses, antes de tu voltar a trabalhar, antes de tu ser aproveitado, tu vai passar por uma junta médica oficial que vai verificar se tu tem capacidade física e mental para voltar. Cuidado que isso caiu no concurso da banca neste ano em outro município, pode cair também em Carazinho. Pessoal, e o que eles fizeram nessa questão? Eles trocaram o prazo. Tentaram enganar o candidato com um prazo menor. Então não esquece, tu só tem que passar por uma junta médica quando tu volta, se tu tiver há mais de um ano, há mais de 12 meses em casa, aí tem que passar pela junta médica. Bom, e quando aparecer um cargo para tu ser aproveitado, tu é chamado para voltar, e se tu não entrar em exercício no prazo, tu
tu perde o cargo e é cassada a tua disponibilidade. Tu vai ficar sem nada. É isso que nós temos no artigo 33. Por fim, a promoção no plano de carreira, está em outra lei. Não está nesta lei, a gente não vai estudar aqui neste curso. Mas a promoção, tu vai crescer na carreira, tu vai sair de um cargo na classe que tu está hoje e vai para a classe seguinte, claro, ganhando mais com isso. Então eu fiz um quadrinho para vocês, que está aí na nossa apostila também, resumindo em uma frase curta o conceito de cada um deles, porque é muito comum que a banca cobre um conceito de um deles e pergunte o que é isso. Isso é recondução, isso é readaptação, isso é reversão. Com esse quadrinho tu consegue revisar bem e vai lembrar, claro, no dia da prova. Bom, já vimos como entrar, vamos ver como sair do cargo. As formas de vacância no artigo 35. As duas primeiras são a exoneração e a demissão, que eu já falei para vocês, que a exoneração é uma saída normal, quando, por exemplo, tu não passa no probatório. Ou quando tu não quer mais. Quando tu não quer mais trabalhar, tu pede para sair, tu pede exoneração. Tu não pede demissão, ninguém pede demissão, porque a demissão é uma penalidade aplicada e ninguém vai pedir para ser punido. Tu vai pedir para sair, tu pede exoneração. Demissão é aplicação de penalidade. Bom, aí a promoção ela é uma forma de vacância, porque tu sai de um cargo e vai para outro. A remoção, ela está aqui como forma de vacância. Na remoção, tu vai mudar o teu lugar de trabalho. Na maioria dos municípios, isso não é uma forma de vacância, mas aqui em Carazinho está na lei. Então, se na prova eles falarem que a remoção é uma forma de vacância, tu vai marcar que está certo. É o que está no texto da lei, aqui no artigo 35. Tem a readaptação e a recondução, que a gente viu que são ao mesmo tempo provimento e vacância. E tem a aposentadoria e falecimento. Quando se aposentar ou quando o servidor vier a falecer, o cargo que ele ocupava fica vago naturalmente. Bom, nós temos no artigo 36 que a exoneração pode ser a pedido ou de ofício. Exoneração a pedido, eu peço para ir embora. Exoneração de ofício, o município me exonera. Quando é que o município pode me exonerar, então, de ofício? Quando é um cargo em comissão, porque o CC não tem estabilidade. E a qualquer momento ele pode ser mandado embora, ele pode ser exonerado. Ou ainda, o servidor efetivo não passa no probatório. Aí o município exonera esse servidor. E a demissão, como eu falei para vocês, ela é uma penalidade. E a gente vai ver no final do estatuto quais são as hipóteses que cabe à demissão. Bom, e a vacância da função gratificada? Lembra da função gratificada? No comecinho da aula, eu falei para vocês, tu que vai ser concursado, tu pode conquistar a confiança da chefia e eles podem te oferecer uma função de direção, chefia e assessoramento. E aí, além de ganhar o valor do teu cargo, vamos supor que tu ganha lá R$3.000 por mês, além do valor do teu cargo, tu pode receber uma gratificação, por exemplo, uma FG de R$2.000. Tu vai ganhar R$5.000 por mês. Bom, enquanto tu estiver na função. E tu pode perder a função. Se tu perder a função, tu vai deixar de receber os 2.000 e vai voltar a receber os 3.000 do cargo. Tranquilo, só eles, sem receber o acréscimo. Bom, e como é que pode acontecer a vacância dessa FG? Ela pode ser por dispensa ou destituição. Destituição é penalidade. O servidor que estava na função cometeu uma infração, respondeu a um processo e foi punido com a perda da função. Já a dispensa pode ser a pedido, quando tu não quer mais a função, cansou da responsabilidade, não quer mais, prefere ganhar menos. Tudo bem, tu pede para ser dispensado. Ou pode ser de ofício, o município te dispensa, o município não te quer mais naquela função. Em todos esses casos, tu vai perder somente a função, mas tu vai continuar com o teu cargo do qual tu é ocupante efetivo. Bom, mutações funcionais, nós temos a substituição. Substituição é quando o teu chefe está fora. Teu chefe está fora e tu fica no lugar dele. Nesse caso, tu vai receber se tu substituir por mais de 7 dias. E eles preveem ainda que quando o servidor efetivo fica afastado, um concursado, por mais de 35 dias, também eles podem designar um substituto que vai receber também essa diferença. Remoção é quando muda o teu lugar de trabalho. Tu passa no concurso, entra, começa a trabalhar no setor. Não gostou do teu setor, tu quer ir para outro setor do município. Tu pede remoção e eles mudam o teu lugar de trabalho. É isso que é a remoção, que está aqui no artigo 42. Na sequência, nós temos as regras do exercício da função de confiança. Essa função de confiança que eu falei que tu, concursado, pode assumir uma função de chefia. Pois bem, essa função gratificada, ela pode ser criada em paralelo com um cargo em comissão. Quando isso acontecer, o valor dela não pode ser superior a 50% do CC. Como assim? Eles criam lá um CC no município, quem ocupa o CC recebe R$4.000. Mas em paralelo, eles criam uma FG. Ela não pode ser de mais de R$2.000, que é 50%
do valor do CC. E aí, o prefeito ou a prefeita vão escolher se eles nomeiam alguém para ocupar o CC e pagam 4 mil, ou se nomeiam um concursado, e aí o concursado, além do que ele já ganha, vai receber mais 2 mil reais. Cabe ao município decidir, ou dar um CC ou uma FG. Ela é criada em paralelo, conforme o caso. Bom, nós temos algumas regrinhas sobre a função gratificada, e quando tu é designado para a função, tu tem 2 dias para assumir ela. Se em 2 dias tu não começar a exercer a chefia, ela é tornada sem efeito, tu não vai receber a função no fim do mês. E aí tem as regrinhas, então, no artigo 54, de incorporação. O servidor que recebe por um tempo a função gratificada pode incorporar e passa a receber ela sempre após esses prazos aqui. Depois tem o regime de trabalho, o horário e ponto. A frequência, claro, ela é controlada pelo ponto, geralmente tem ponto eletrônico na maioria dos municípios. E vem o serviço extraordinário. O serviço extraordinário é hora extra. Se tu trabalhar além da jornada, tu vai ter um acréscimo de 50%, que é a hora extra, que em regra vai ser no máximo 2 horas por dia. Também pode fazer sob a forma de plantões, se for necessário. E o servidor que está ocupando um cargo em comissão, o CC, ou uma função gratificada, e não bate ponto, não tem direito à hora extra, porque essa condição exclui a remuneração de hora extra. Quem é CC ou está como FG, se trabalhar além da jornada, se não bate ponto, não vai ter direito a receber hora extra. Temos na sequência o repouso semanal, é tua folga, tu vai ter uma folga na semana. E essa folga, ela é remunerada. Então a tua remuneração mensal, ela já compreende um dia de folga pelo menos a cada semana. Agora, se tu faltar durante a semana ao trabalho, sem motivo justificado, mesmo que tu falte apenas um turno, tu vai ter descontado o dia que tu faltou, ou o turno que tu faltou, e o dia do repouso. Porque só tem direito ao repouso remunerado quem trabalhou direitinho na semana. Faltou durante a semana, mesmo que apenas um turno, tu vai perder o dia do repouso remunerado, certo? Temos ainda os serviços públicos ininterruptos que podem exigir trabalho em feriados. E se o teu trabalho é ininterrupto e exige um trabalho num feriado, e tu não tira como folga esse feriado e tu trabalha, tu vai ter um acréscimo de 100% na tua remuneração nesse dia, certo? Muito bem, pessoal, concluímos então o 4º título aqui do Estatuto dos Servidores. Vamos ao nosso intervalo. Próximo vídeo eu volto para nós trabalharmos os direitos e vantagens do servidor. Vamos falar no próximo vídeo sobre vencimento e remuneração e demais vantagens. Dá um clique que eu já volto. Até logo!